Shalom Aleichem, pessoal, mais uma vez, com a série de vídeos sobre a Cabala da Desconstrução. Já falamos em vídeos passados sobre Deus, certo? E sobre o pecado. Bem resumido, mas falamos no primeiro vídeo. Quem não viu, vai lá e assiste, compartilha e se inscreve no canal. E o segundo vídeo também falei sobre o inferno, também tirando alguns conceitos errados e trazendo luz ao assunto. Hoje eu vou falar sobre a nossa alma e não a alma do outro e não a alma dos mortos, né? Que nos dá muito medo e a qual os filmes de terror falam muito sobre a alma que volta para aterrorizar. Essas almas a gente não quer saber. A gente quer saber da nossa alma que precisa ser iluminada com a luz do Criador e com a luz da Kabbalah. Olha só, a nossa alma, ela esteve sempre com o Eterno. Ela é eterna, ela é pré-existente, ou seja, ela existe antes da nossa vida aqui nesse mundo material, tá certo? Existe um texto, não um texto, mas vários textos explicando como a alma se comporta antes da vinda para cá, o seu ensinamento que teve no útero da mãe, isso a gente já falou em alguns vídeos, e hoje eu vou falar só, bem pouco, bem resumido, sobre o que é essa alma e como podemos conhecer para, vamos dizer assim, evoluir um pouco aqui, tá certo? O primeiro estágio que a alma se encontra é o estado de plenitude, tá certo? É o estado de muita pureza e que não falta nada para ela, entendeu? Então, quando a alma é chamada pelo Criador para descer a esses mundos, ela não gosta, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai indagar para quê? E aí o Eterno manda ela vir, convence ela a vir a esse mundo, certo? Para que ela vem a esse mundo? Para que ela evolua mais ainda do que ela está lá? Tem como evoluir? Tem como ganhar algo a mais do que ela tinha lá na essência? Os ensinamentos dos sábios falam que não. Mas é um propósito, certo? Que você tem que ter ao descer aqui para dar valor ao que você tem. Ou seja, uma pessoa rica que nasce, vamos dizer assim, em uma empresa, que o pai é dono de uma empresa grande, ele já nasce com toda a sua regalia, tem de tudo bom e do melhor, e quando o pai não ensina alguns conceitos para ele a trabalhar, a merecer aquilo que ele já tem, porque ele é filho do dono da empresa, aquela pessoa não vai dar muito valor. Chamada ela tem, mas ela é o pão da vergonha, ela tem aquilo sem nenhum trabalho. Então, aquilo que nós tínhamos lá em cima, vamos trabalhar para darmos valor e ter, vamos dizer assim, com maior prazer, porque eu trabalhei por aquilo. Olha só, vou ler aqui um texto para explicar melhor o que eu falei aqui, tá certo? Antes da alma divina descer antes este mundo físico para habitar um corpo, ela existia no mais puro e sagrado e elevado estado que essa possa conceber. Ou seja, o estado que ela estava lá, não existe algo maior, tá certo? Ainda assim, depois que ela tem isso tudo, ela sai deste estado de pura santidade e se torna parte de uma grosseira existência materialista. Ou seja, ela sai de um nível muito espiritual, pleno, tá certo? Para descer para esse mundo aqui e se encaixar nesse corpo material limitado, finito e praticamente pequeno, bem pequeno, ao comparar com o tamanho dela, que é infinito. Nós somos uma parte do Criador aqui nesse corpo. Segundo alguns rabinos da atualidade, o maior trauma, ou o primeiro trauma que a gente tem, já trazemos na alma, que pertencemos ao todo, ao infinito, e de repente a gente é colocado nesse nível de pequenez, nesse corpo, que vai ser movida, vai ser direcionada pelos pelos 5 sentidos que nós temos. Então, é uma redução
tamanha. Então é o nosso primeiro trauma, é o nosso primeiro estresse, é estar nessa dimensão aqui. Agora, é possível subir, é possível estar aqui consciente, é possível a gente ter o entendimento de que a nossa missão é estar aqui, mas já somos pleno, mas estamos trabalhando pela plenitude? Sim, a Cabala vai nos ensinar, a Cabala vai nos passar passo a passo por que estamos aqui nessa dimensão, tá certo? Existe 5 níveis, tá certo? De almas. Ou dentro da minha alma existe 5 consciências, certo? Da nossa alma. Eu vou falar aqui brevemente os nomes para que a gente entenda o nosso propósito aqui neste mundo. A alma que está aqui não é aquela bola de neve, aquela bola de luz que a gente vê nos filmes, que atemoriza as pessoas. Isso aí é conto de carochinha, é algo de Hollywood. A nossa alma, ela é uma centelha divina, ela é a luz do Criador, e essa alma divina, como eu falei, os traumas dela começam ao lidar com a matéria, a lidar com a falta de espaço, ou seja, eu vou me reduzir, eu vou me resumir a isso aqui. Então começa esse complexo de inferioridade logo que a gente chega aqui. Como que a gente consegue sair desse complexo, sair desse problema e ir adiante? A gente vai estudar a Kabbalah e ela começa a dizer como a gente pode refinar o nosso primeiro nível de alma, que é chamado de Nefesh, tá certo? Então, essa nossa Nefesh, ela entra em atrito com a matéria, com a carne, com os desejos, com aquilo que a gente não quer fazer, mas o corpo necessita. Ou seja, controlar a nossa briga interior. Então, subindo, tá certo? Do primeiro nível, que é Nefesh, tá certo? Estamos nesse mundo chamado Malhut, a gente tem uma noção de que nós somos algo abandonado, algo esquecido, e que não vale a pena seguir uma religião ou seguir a ética e a moral, que não tem nenhuma virtude nisso. Isso quando a alma animal está, a alma formada pelo corpo está suprindo, vamos dizer assim, matando a alma divina. E aí o propósito da Torá é acordar essa alma e dizer que tem mandamentos, festas, tem dias a ser guardado, alegrar-se diante da dificuldade, e aí a gente sair desse nível material, certo? Que ao qual fomos encaixados, e subir de um nível chamado para Ruach, ou seja, saímos dessa consciência de Nefesh e vamos para Ruach, ou seja, estamos entrando aqui num processo de entender que a alma não é só uma consciência, elas são 5 consciências. Temos como ter acesso a 3 conscientemente, tá certo? As outras 2 a gente não tem muito acesso conscientemente. Temos, vamos dizer assim, insights, temos momentos de plenitude, temos momentos de muita vida, e aí temos sim acesso a esses 2 níveis, vamos, sublime, aonde estávamos antes. Vamos entender um pouco. Nosso primeiro nível de alma aqui dentro que reside é chamado de Nefesh, ou seja, ação significativa, senso de bom e de mal. Ou seja, é nessa alma que eu vou conseguir, ou que eu tenho esse atrito entre bem e mal, tá certo? O dualismo. Aruach, certo? Que é o meu segundo nível de alma. Fala significativa, senso de verdade. É onde eu vou buscar o caminho do equilíbrio e buscar a verdade dentro do meu parâmetro espiritual, tá certo? O meu terceiro nível é Neshamar, ou seja, está ligado a pensamento significativo, senso de ideal. Ou seja, eu busco a verdade, crio um idealismo na minha vida e trilho o caminho do meio, tá certo? O segundo, ou seja, o quarto nível é chamado de Hayar,
Ou seja, aonde eu trilho tudo isso, eu saio da questão de bem e de mal, de Nefesh, tá certo? Depois procuro a verdade em Ruach, um caminho a prosseguir. Depois eu, através da Neshamah, eu vou procurar um ideal, um caminho a seguir, vou trilhar isso. E Hayá, a alma coletiva, senso de autotranscendência. Eu já estou no nível de transcender aquilo que os outros níveis não me deram. Então, Hayá significa vida plena, ou seja, a transcendência daquilo, da matéria, da negatividade, daquilo que me faz ter atritos entre o bem e o mal, entre as duas sefirotes que a gente fala muito, Gevurah e Hesed, tá certo? Então, a busca por isso vai me levar ao quê? A consciência, a minha alma chamada Yehidah, ou seja, a alma universal, né? Anseia o amor do Criador. Ou seja, de cima para baixo, eu estava em Yehidah. De cima para Hayar, Neshamah, Ruach e Nefesh. Então a nossa caminhada aqui, em busca desse sentido de vida, da unidade, de plenitude que eu estava antes, é trilhar esse caminho do conhecimento, buscar tudo isso através do autoconhecimento. Dentro da Torá, dentro das escrituras, dos escritos sagrados do Talmud, dentro do Zohar, dentro de tudo que me traz luz, eu vou conhecer, vamos dizer assim, as minhas consciências, as minhas faculdades, chamadas de almas, Neshamot, e assim equilibrar tudo isso que eu falei aqui. Então nós não somos só uma consciência, nós temos a consciência de, para terminar, de Nefesh, Ruach, Neshamah, Hayá e Yehidah. Aqui é um vídeo mais para abrir uma degustação desse mundo, né, da Cabala. Então, que vocês possam entender um pouco mais e que em vídeos também, procura o canal, procura as páginas, procura saber melhor nos escritos judaicos, até mesmo aqui fazer perguntas na íntegra, no privado, que a gente responde, tá certo? Então, assim, mais um vídeo da nossa série, a Cabala da Desconstrução. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e se inscrevam nas redes sociais e que o Eterno abençoe vocês. Shalom Aleichem para todos e até a próxima.